Muito bem, pessoal, estamos de volta com a aula 19.1. Galerinha, na aula 19.1, pega o material que os professores presenciais já entregaram para vocês, acompanha passo a passo e vamos fazendo as anotações, tá bom? Ó, as dúvidas, já vai enviando com os professores aí e a gente vai durante a aula já sanando todas essas dúvidas, porque no finalzinho nós vamos ter atividade. Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, ó, aula 19.1. Professor, oi, o que nós vamos falar? Qual o assunto que será abordado? Olha aí, ó, plantio em sulcos. Isso mesmo. Teste de germinação das sementes. Semeadura manual das espécies produtoras de grão. Plantio em sulcos. Vamos aqui. O plantio em sulcos, por mudas ou sementes, devem ser feito no início do período das chuvas. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada, dependendo de fatores como declividade do terreno, tipo de preparo de solo selecionado e mão de obra disponível. Em pequenas escalas, o mais comum é realizar o plantio manual. Vamos lá, pessoal. Em relação ao plantio em sulcos, sempre se realiza análise do terreno em relação aos processos de... Quando a gente encontra o terreno, se ele é acidentado, né? Então, quando a gente vê que tem determinadas declividades, e para que a gente não permita que ocorra processos de erosão, muito ainda em relação a épocas chuvosas, e também lixiviação. É importante verificarmos os vegetais que vão colaborar com o processo de retenção da estrutura do solo e manutenção da umidade em lugares com declive. Então, realizar o processo que vai proporcionar com que a cultivar, que será implantada nessas regiões de declive, também possamos realizar determinados tratos culturais para que ocorra o processo de escoar a água em épocas chuvosas sem a lixiviação, sem provocar erosões, mas vegetais, como gramíneas, que amenizem o impacto da chuva. Também não podemos deixar com que ocorra o processo de compactação daquele solo. É muito trabalhoso quando nós realizamos o processo de plantio sem o prévio levantamento estrutural da área a ser cultivada. Por quê? Porque isso vai implicar no tipo de preparo de solo. O que é isso, professor? A análise da estrutura do terreno é diretamente ligada ao tipo de preparo de solo. Você vai fazer aração, gradagem, aragem, realizar, não é? Acertar o pH desse solo em áreas de declive. Como realizar isso e manter a integridade dessa estrutura? Claro que a mão de obra disponível vai ter uma implicação nesse processo, porque há uma demanda. Há uma demanda especializada para realizar esse processo.
Então, em pequenas escalas, sugere-se o mais comum é o plantio manual. Na verdade, essa palavra manual está querendo dizer, não é manual, gente, é plantio direto. Tá? A aplicação no sulco do plantio vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática possibilita aplicar produtos com extrema eficiência e precisão, no momento certo, no local certo e na quantidade certa, dando maior proteção à semente e ao local onde ela é depositada. A relevância de você realizar a semeadura implica em você preparar essa semente. As sementes, elas são preparadas para que agentes não ataquem, né, as sementes. Pois, muitas vezes, quando não ocorre um beneficiamento da semente, isso pode provocar a diminuição do processo de pega dessa semente por N fatores. Uma das também, se você tem que preparar a semente para o plantio, né, você pode proporcionar a falta de germinação. Caso as sementes tenham sido produzidas, ou seja, do ano anterior, é importante fazer o teste de germinação. Existe existe a viabilidade não, existe o quê? O tempo útil, né? Porque uma coisa tem uma diferença de grão para semente. O grão, ele não tem o potencial de germinação que a semente tem. O grão não tem o potencial de produtividade, ele não carrega com ele o potencial de produtividade. Então, não tem potencial de germinação, não tem a variabilidade de pega e não tem o potencial de produção. Por isso que os grãos são voltados para a área de nutrição animal, como a ração. Os grãos são voltados para a área de comercialização, né, para os seres humanos, a alimentação dos seres humanos, dependendo do grão que a gente está falando, bem como as oleaginosas. Agora, semente não, ela tem uma data de validade para o que toda a tecnologia que é embutida de encontro com o preparo do solo tem a viabilidade do produto. Então, o teste de germinação das sementes, deve ser feito em condições de campos experimentais. Então, há um processo, né, de pesquisa que realiza o potencial de germinação. Temos que observar que é assim, existem plantios que é para grãos, existem plantios que é para semente, para venda dessa semente. Então, todo o preparo e a estrutura da área a ser cultivada são diferentes. Ou você sempre reserva 10% da produção para sementes. Esse preparo das amostras, a partir de uma amostra bem representativa do lote das sementes, separa-se 4 subamostras de 100 sementes cada. Nesse processo, você utiliza o mesmo campo experimental, né? Na verdade, você usa o campo de produção para realizar a retirada de subamostras que irão serem utilizadas para sementes. Então, nós temos uma parte que é para o produto e uma parte que é para a semente. Neste caso, todo o processo, né, de trato cultural tem que ser observado de forma peculiar. Em relação ao quê, professor? Toda vez que nós produzimos
nós vamos a campo, tanto para a produção de sementes como para a produção do grão, é estipulada uma porcentagem da viabilidade de pega e a viabilidade de produção. Realizando esses processos, temos como mão de obra, temos como tratos culturais diferenciados, tanto em linha quanto em espaço por planta. E aí se deve fazer o cálculo para realizar o processo de brotação. A partir de uma amostra bem representada do lote da semente, essas 4 subamostras, né, de 100 cada. Como é que são 4, professor? De 100 cada. Então nós temos aí, ó, uma amostra, aqui, ó, a representatividade dessas 4. Então nós temos aqui, ó, um saquinho de amostras. Cada um destas é da mesma área em localizações diferentes. Não, da mesma área em proporções diferentes de local. Isso vai possibilitar que você tenha uma amostra representativa de um todo. Então, nós temos aqui, ó, uma proporção, né? Uma amostra de 25. Hoje, 25 parece 28. Oh, Senhor, só com a misericórdia. 25. Oh, parece 28 de novo. Olha, é o dedo é terrível. Vai tentar fazer isso com o dedo. 25, 25, 25. Exemplo, aqui eu tenho uma área de produtividade. Então, desta área, você vai escolher regiões distintas, representativas, tá? E aí nós temos 25, 25, 25 representativa de um todo de 100. Claro que destas subamostragens, a gente tem uma proporção que vai ser viabilizada para semente e uma proporção viabilizada para a área de teste de grãos. Mas em relação ao teste de sementes, ocorre a proporção de semear em regiões com condições. Não há o preparo do solo, muitos, né, o substrato utilizado, ele tem que acomodar somente a proporção da amêndoa ou do cotilédone, me desculpe. As 4 subamostras devem ser semeadas em fileiras de 4 metros cada, em uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Nesse, pessoal, não há necessidade de matéria orgânica, porque o potencial de germinação, ele está direcionado com fatores. Quais os fatores, professor? Fator de umidade, tá? E o potencial da própria semente de ocorrer a germinação. Então, a nutrição é totalmente direcionada para os cotilédones. Aí que está o negócio. Não há necessidade de colocar matéria orgânica. Por quê? Enquanto os cotilédones estão ali, não ocorre o processo da fisiologia do sistema radicular em operação. Por isso que todo sistema de... Uma coisa é germinar, uma coisa é dormência. O processo de quebrar a dormência é isso, Jefferson. Quebrar a dormência é uma coisa, né? Potencial de germinação é outra. Então, a quebra de dormência é um passo. A quebra da dormência é uma finalidade, uma etapa. Depois tem a segunda etapa, que é a germinação. A umidade no solo, nas fileiras,
precisa estar mantida em um nível adequado para a germinação, que ocorre logo após a quebra da dormência. Aí que nós temos uma diferença enorme em relação a grãos e sementes. O potencial de quebra de dormência é proporcionado pelos fatores ambientais, porque a quebra de dormência está diretamente ligada com essa capacidade de germinação. Quebra a capacidade de germinação ou com a umidade. Com o ambiente, quando a gente fala do ambiente, a umidade. A temperatura, umidade e temperatura. E a emergência de plântulas. Plântula, quando está nessa fase de plântula, ela consegue manter todas as condições necessárias para ocorrer o processo de absorver e nutrir, dar condição para as folhas tenras e novas realizarem o processo fotossintético. Por isso que muitas vezes, exemplo, quando você vai plantar tomate, você tem aí a germinação e a quebra de dormência dos tomates e depois eles, claro, aí ali eles são colocados em féculas e depois transferidos para a área definitiva do plantio, causando o menor estresse possível antes do processo de plântula, germinação e emergencial. Avaliação do poder de germinação das sementes. Conte o número de plântulas depois de 10 a 15 dias da semeadura. Depois de 10 a 15 dias da semeadura, é necessário fazer contagem das plântulas com o primeiro par de folhas abertas em cada uma das fileiras, considerando apenas as que estão vigorosas e tenras. Então, professor, nem todas vão ocorrer o processo de emissão quando nós estamos fazendo seleção da representatividade das amostras que foram colhidas, né? Sim. Então, entre 10 a 15 dias, esse processo de vigor germinativo vem da emissão dos primeiros par de folhas abertas em cada fileira. Aí que está o negócio, pessoal. As proporções estão diretamente ligadas também ao período de você realizar a semeadura em condições adequadas. Condições de temperatura, condições de umidade, favorecendo aí com que essa emissão de folhas esteja ligada diretamente com a nutrição dos cotilédones, não com a matéria orgânica no solo. Quando o poder germinativo for maior do que 85%, as sementes poderão ser utilizadas. Abaixo desse percentual, não se verifica uniformidade no estande da plântula. Então, vamos lá? Quando o poder germinativo for maior do que 80%, 85%, as sementes poderão ser utilizadas. Abaixo desse percentual, não se verifica uniformidade. O que é essa uniformidade, pessoal? Uniformidade está diretamente ligada com o processo de você manter a uniformidade. Quando você observa que não obtém essa uniformidade, isso atrapalha todo o processo de cultivo. Porque todas as plantas, elas têm que germinar, se desenvolver, entrar em período de floração uniforme. Período de frutificação uniforme. Período de produção vegetativa uniforme. Por quê? Porque tem demandas. Imagina você ter aí uma plantação onde você tem que fazer 5 podas. Cada poda está designada a um período vegetativo não, a um período fisiológico.
aonde temos que, é esperado a emissão de brotos ladrões em uma fase determinada da produção. Aí, essa fase de emissão de brotos ladrões pode coincidir com os brotos produtivos, né, de floração. Então, você vai fazer essa poda, que já é uma parte do processo de produção. Até a emissão, se não for uniforme, porque uma planta vai emitir em períodos diferentes, aí não tem como você sincronizar um processo de trato cultural. Uma determinada produção, né? Vamos lá, o desbrotamento, há determinadas produções que nós realizamos a desfolha ou a despistilagem. Vamos lá, cultura do cacau. Se você vai fazer teste de semente para a cultura do cacau, em cacau, nós sabemos que devemos realizar a despistilagem. E aí, se o processo não ocorre uniformemente desde o processo de seleção da avaliação germinativa, é para que o período de floração dos botões florais, almofadas, não ocorra de forma uniforme, não tem como você realizar uma sistematização do processo de produção. Então, quando a gente está falando de avaliação germinativa, quando nós estamos falando da quebra de dormência, potencial germinativo, nós estamos prevendo um processo uniforme na adequação de tratos culturais. Eu falei do cacau, mas se a gente falar do maracujá, que nós devemos fazer, olha só, na produção do maracujá, nós temos que realizar a poda de condução, formação, a poda de condução, poda de formação, a poda higiênica, poda de floração, frutificação e renovação. Então, em cada período de desenvolvimento da planta, ela tem uma característica fisiológica ligada a um trato cultural que deve ocorrer o quê? Naquele lote, uniformemente, para que os tratos culturais e a demanda mantenham o fluxo de produção. Gente, muitas vezes o sistema de germinação que é padronizado, para quem não é da área, acha que é uma coisa fútil, mas não sabe o potencial que isso implica num processo de seleção de um lote de semente que está ligado a um processo de produção, ou seja, da silvicultura, fruticultura, que entre na demanda, porque isso vai implicar na viabilidade econômica, porque você tem que pagar o processo de poda, você tem que pagar, os tratos culturais realizados em períodos consonantes com o clima. Por exemplo, tem poda que tem que coincidir com uma época do ano. Então, por isso que o período de semear está no período de semear. Aí cada um pensa no produto que quer, se é soja, se é milho, se é você plantar cacau, cupuaçu. Professor, mas aí o senhor está falando de algumas plantas como o cacau, como o cupuaçu, como o café, que é através de mudas. Só que aí esse período de processo vegetativo é lá no viveiro, pessoal. Quando você faz o processo, a gente chama de viveirismo, que você vai quebrar, já foi testada a semente, você vai preparar a muda para o local definitivo, todo esse processo é controlado na estufa. E aí quando você tira daquele ambiente de estufa para o local definitivo, você tem que tomar muito cuidado com os processos de implicações que vão gerar uma demanda durante o produto final, durante o produto de desenvolvimento lá no plantio definitivo, até a época de colheita. O número de sementes a serem semeadas por metro de suco
o número de plantas por metro linear é obtido levando-se em conta a população desejada de plantas por hectare e o espaçamento a ser adotado. O que vem na nossa cabeça quando a gente fala isso na hora? Quando você olha essa imagem. Concentração. Por área. Você tem uma concentração elevada por área. Quais são as implicações? É muita plantinha em menor espaço. Quais são as implicações que tem que vir na hora? Incidência luminosa em períodos necessários. A não implicação da disputa nutricional, a não aplicação da disputa de disponibilidade hídrica, umidade relativa do solo. Gente, não é somente a seleção da semente, mas também o processo de melhoramento genético, aonde a parte foliar ela consegue manter uma concentração de plantas por área, a cobertura do solo, que vai proporcionar a umidade, a necessidade já lá do preparo do solo para lhe propor, para lhe disponibilizar os nutrientes para uma região de alta concentração populacional. Populacional, quando a gente está falando, pessoal, estou falando dos vegetais que estão em uma área de concentração. Eles estão mais concentrados, não tem espaçamento entre plantas e linha de cultivo que tem aquela demanda de que você não pode deixar ocorrer o quê? Disputa nutricional e hídrica, competitividade. Esse processo, muitas vezes, a gente consegue amenizar por causa do sistema radicular e também da alta demanda e disponibilidade de nutrientes durante o preparo do solo. Exemplo, um produtor pretende semear 1 hectare de milho no espaçamento entre sulcos de 0,8 metros, que é 8 centímetros, né? E no espaçamento entre 0,2 metros. Para isso, é necessário saber a área ocupada por um pé de milho e o número de plantas de milho por hectare. Professor, o que é a área ocupada por um pé de milho? Pessoal, olha, o raciocínio é assim. Um animal, eu estou falando de milho, mas para a gente poder entender. Uma vaca, um touro, uma porca, um suíno, uma marrã e um varão, um peixe precisa de um espaço para viver. 1 metro quadrado. Exemplo. Cada animal precisa de um espaço. Uma baia, ela tem aquele espaço de acordo com a necessidade do indivíduo. Tá bom? Para que ele realize todos os seus processos e desenvolva fisiológicos. Então, qual é o tamanho, qual é a área de um piquete para nutrir uma vaca, para nutrir um porco, para nutrir um espaço adequado. E, é um espaço para ele se alimentar, é um espaço para de convivência e é um espaço para ele realizar as necessidades dele. Esses espaços podem estar em um só, a área. Isso também reflete ao desenvolvimento do vegetal. Por exemplo, quantos metros cúbicos eu posso colocar a quantidade de peixe dentro de um tanque? Então, qual é o espaço que o milho precisa ter para que a sua estrutura vegetal possa ter a incidência solar adequada, poder se desenvolver, né, porque precisa de área para se desenvolver, a aeração, incidência de ar, incidência luminosa, é eficiência e também, não é só de produção, não. Preciso de uma área para ter incidência solar no milho,
Mas não é que nós sabemos que se tiver muito sombreamento, doenças oportunistas podem aparecer. Se tiver muito sombreamento, a alta umidade também pode proporcionar o surgimento de pragas. E principalmente na hora que eles estão emitindo durante a emissão, né? Agora esqueci o nome, nem botão floral, a emissão dos cachos lá, esqueci, os pêndulos, há necessidade de uma área de ventilação. Por isso que esse processo de populacional, aumentar esse espaçamento ou diminuir, que é o que sempre a agricultura procura, utilizar em menor espaço e aumentar a produtividade, com base na exigência, Jefferson, nutricional da cultura e a análise do solo. Eu vou sublinhar isso, que é muito importante, né? Essa exigência nutricional. Então, cada cultivar, ela tem uma exigência nutricional. É um fator que é levado em consideração. Então, esse cálculo pega esse fator e também a análise do solo. Por quê, professor? Porque se você não realizar, né, o processo... Claro, não estou falando que toda vez que você vai plantar, você vai fazer isso, mas existem tratos culturais, como aeração, gradagem, destorroamento e nivelamento do solo. Para que, quando você for inserir a correção do pH naquele solo, você for inserir todos os nutrientes para que a planta, durante o processo de cultivo, em determinadas fases distintas, consiga absorver e manter esse solo aerado, não compacto, aração, gradagem, destorramento e nivelamento, vai fazer com que os nutrientes que foram introduzidos durante o preparo fiquem disponíveis, de acordo com a necessidade nutricional de determinada cultivar. Ela é definida quando a quantidade de adubo vai ser aplicada por hectare. Eu vou colocar aqui, quantidade de adubo. Esse adubo, pessoal, orgânico ou inorgânico, isso aí vai depender muito das práticas de cultivo, tá bom? Depois, essa quantidade é dividida pelo número de metros de suco por hectare, calculada a partir do espaçamento da cultura. Espaçamento da cultura, quando a gente fala isso, é entre plantas e entre linhas. Lembrando que esse espaçamento está diretamente ligado ao sistema radicular, o alcance, o raio de alcance da cultivar. Porque não é a parte aérea que implica só, é a parte do solo, onde está o sistema radicular, até ele alcança. Professor, é melhor ter um sistema radicular grande, fasciculado ou pequeno? O tamanho, se a planta gasta energia para desenvolver o sistema radicular, é a deficiência nutricional no solo, porque o tamanho do sistema radicular é diretamente proporcional à parte vegetativa. Agora, a parte polífera dele que vai alcançar o processo de captação de energia, ou de nutrientes, né? Semeadura manual das espécies de produtoras de grãos. A semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes, depois ou no mesmo momento do plantio, do componente arbóreo, dependendo das características da espécie. O produtor deve buscar essa informação junto ao agente de assistência técnica, porque desta forma ele vai conseguir realizar uma agilidade, porque olha, a semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes, depois ou durante o momento, isso tem uma demanda, pessoal. E tem que ver a quantidade. A quantidade não é assim, vou fazer hoje, vou fazer vários tratos culturais ao mesmo tempo. Não é bem assim também, né? Ninguém vai plantar uma área de hectare com uma enxada. A técnica de melhorar e equalizar o pH do solo e também garantir, né, a manutenção da concentração de magnésio
ou alumínio nesse solo, ela pode ser feita em cova. Quando é que é direcionado isso, professor, que favorece isso? Quando a gente fala de plantio em cova em relação à fruticultura. Pomar, formação de pomar. Na formação de pomar, o plantio em cova sim, mas plantio de grão de semente não, né, gente? Não é em cova, é em suco. Também não entendi. Aqui, meu diretor, para mim. Calma aí. Então, pode esperar um pouquinho aí, calma aí. Não, volta lá, meu diretor. Eu esqueci o negocinho. Não, vamos terminar, não, volta lá. Isso, meu diretor. Calma, não, eu que falhei aqui. Eu buguei, meu diretor. Vamos só rever o negócio aqui rapidinho. Lembrar isso aqui, ó. A definição das amostras de 20, 20 e 20. E também marcar aí, ó, as 4 subamostras, só para relembrar, que quando a gente está fazendo teste de germinação, é diferente. Para silvicultura, fruticultura, né, e produção de grãos. As 4 subamostras devem ser semeadas em 4 fileiras de 4 metros. Cada em profundidade de 3 a 5. A umidade no solo, nas fileiras, precisa estar mantidas em nível adequado para a germinação e emergência das plântulas. A avaliação do poder germinativo das sementes, conte o número de plântulas. Depois de 10 a 15 dias da semeadura, é necessário fazer a contagem das plântulas com o primeiro par de folhas. Esse primeiro par de folhas vai definir a homogeneização, que garante a padronização de todos os tratos culturais que serão esperados lá durante o processo de plantio. Com o primeiro par de folhas abertas, em cada uma das fileiras, considerando apenas a das fileiras que ficarem com maior proporcionalidade de vigor. Quando eu sei disso? Quando o poder germinativo for maior do que 85%. As sementes poderão ser utilizadas abaixo desse percentual, se não se verifica essa uniformidade no estado de planta. O número de sementes a serem semeadas por metro do suco, o número de plantas por metro linear é obtido, levando-se em conta a população desejada de plantas por hectare e o espaçamento a ser adotado. O produtor pretende semear 1 hectare por milho, um exemplo, no espaçamento entre 0,8 metros e espaçamento de plantas 0,2 metros. Para isso, é necessário a área ocupada por um pé de milho, que aí você está falando de uma leguminosa, depois você vai estar falando o número de plantas de milho por hectare, que vai incidir na capacidade de desenvolvimento de cada sistema de produção. Meus queridos, finalizamos. Agora sim, finalizamos aqui a nossa aula. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercícios, tá bom? Tchau, tchau.